O sol da tarde em Jerusalém, no primeiro século, não era apenas uma fonte de calor, mas um marcador implacável do tempo sagrado. À medida que o relógio invisível da história avançava para as 15 horas, a chamada hora nona, uma atmosfera de expectativa e reverência começava a envolver a cidade santa. Jerusalém fervilhava. O templo, uma joia arquitetônica que dominava a paisagem, preparava-se para o sacrifício da tarde, o momento em que as preces de Israel subiam aos céus como incenso. Mas, entre as colunas monumentais e o mármore reluzente, existia um contraste profundo e quase cruel. Um cenário onde o divino e o miserável se encontravam face a face, sem nunca realmente se tocarem. O ponto focal desse encontro era a Porta Formosa. Também conhecida por historiadores como a Porta de Nicanor, esta entrada era uma maravilha da engenharia e da arte da época. Enquanto as outras portas do complexo eram revestidas de ouro e prata, a Formosa brilhava com o bronze de Corinto, um material tão finamente trabalhado e polido que seu valor superava o dos metais preciosos comuns. Quando a luz do poente atingia aquela estrutura maciça, o brilho era quase cegante, projetando uma aura de santidade e riqueza sobre todos os que cruzavam seu limiar. Era o símbolo máximo da glória religiosa, o coração financeiro e espiritual de um povo que buscava em Deus a sua identidade. No entanto, logo abaixo daquela opulência de bronze e ouro, sentava-se a antítese de toda aquela beleza. Encostado na base da estrutura, envolto pela poeira que se levantava sob as sandálias dos fiéis, estava um homem cuja identidade havia sido apagada pela sua condição física. Ele era conhecido apenas como o Coxo, um homem paralisado desde o ventre materno. Há 40 anos, sua vida era medida por uma distância de poucos metros. O trajeto entre o lugar onde era carregado todas as manhãs e o chão frio onde passava o dia. Para ele, o templo não era um lugar de adoração, mas um mercado de sobrevivência. Ele vivia na periferia do sagrado, proibido pelas leis levíticas da época de entrar plenamente no santuário devido à sua deficiência, sendo um eterno espectador da fé alheia. A rotina daquele homem era um ciclo de monotonia e humilhação. Ele estendia a mão não por escolha, mas por necessidade biológica. Cada moeda de bronze que caía em seu manto era um fôlego para o dia seguinte, uma pequena vitória contra a fome, em um sistema que o via como um fardo, ou, na melhor das hipóteses, como uma oportunidade para que outros cumprissem seu dever religioso de dar esmolas. A sociedade do século I era rígida. A deficiência era frequentemente associada ao pecado ou ao julgamento divino. E o silêncio daquele homem era o reflexo de 4 décadas de exclusão. Ele ouvia os cânticos de adoração vindo de dentro, sentia o cheiro do sacrifício queimado, mas a Porta Formosa permanecia para ele como uma barreira intransponível, um muro de bronze que separava sua dor da presença de Deus. Enquanto a multidão se apressava para a oração, 2 homens subiam as escadarias com um passo diferente. Pedro e João, agora revestidos de uma autoridade que o mundo ainda não compreendia totalmente, aproximavam-se do templo. Era o período pós-Pentecostes. O fogo do Espírito Santo ainda queimava em suas almas, transformando aqueles antigos pescadores da Galileia em pilares de uma nova aliança. Eles caminhavam em direção à oração, integrados à sua cultura e tradição judaica, mas carregando algo que as tradições sozinhas não podiam oferecer. Eles entravam no centro financeiro do mundo judaico sem um único denário no bolso. Eram, tecnicamente, 2 homens falidos aos olhos do mundo, sem posses ou status social, mas caminhavam como herdeiros de um reino que não conhece escassez. O mendigo, treinado por décadas de observação, viu os 2 se aproximarem. Ele não viu apóstolos. Viu apenas 2 novos rostos que poderiam ter misericórdia. Com o olhar baixo, automático e cansado,
Ele estendeu a mão, repetindo o pedido que fizera milhares de vezes antes. Ele esperava o tilintar de uma moeda, o som familiar do metal contra o solo ou contra sua palma. Ele esperava o paliativo, o recurso que o manteria vivo, mas que o manteria exatamente onde ele estava, sentado e dependente. Antes de continuarmos esta jornada emocionante pelas escadarias do templo, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo este documentário. O momento que se seguiu quebrou a cronologia da rotina. Pedro, movido por uma interrupção divina, parou. João parou ao seu lado. O movimento frenético das pessoas indo para o sacrifício pareceu congelar ao redor deles. Em vez de simplesmente lançar uma moeda e seguir o fluxo, Pedro fez algo que devolveu ao mendigo a sua humanidade antes mesmo de restaurar suas pernas. Ele fixou os olhos nele. Foi um olhar de reconhecimento, não de pena. Pedro exigiu a atenção total daquele homem, comandando-o com uma voz que carregava o peso da eternidade. Olhe para nós. O coxo levantou a cabeça. Naquele instante, o brilho do bronze de Corinto da Porta Formosa empalideceu diante da intensidade do que estava prestes a acontecer. Ele olhou esperando receber alguma coisa, ainda preso à lógica do ouro e da prata. Ele esperava um investimento material, mas o que Pedro e João estavam prestes a oferecer era o maior investimento da história daquela porta, algo que 40 anos de esmolas nunca puderam comprar. O silêncio que se seguiu foi o prelúdio de uma revolução. A atmosfera, antes pesada com a monotonia da paralisia e do ritualismo frio, agora estava carregada com o potencial do impossível. Pedro sabia que o dinheiro poderia sustentar a sobrevivência do homem por algumas horas, mas o nome que ele carregava poderia transformar sua essência para sempre. O contraste era absoluto. De um lado, a maior estrutura religiosa da época, rica, imponente e estática. Do outro, 2 homens sem moedas, mas cheios de vida, e um mendigo que estava prestes a descobrir que a sua maior necessidade não era o que ele pedia, mas o que ele sequer ousava sonhar. O olhar fixo de Pedro versus o olhar antes baixo do mendigo marcou o choque entre a expectativa humana e a provisão divina. A história de 40 anos de estagnação estava a poucos segundos de ser interrompida por uma palavra de autoridade que ecoaria pelos séculos, desafiando a própria física e a lógica da exclusão social no coração de Jerusalém. O comando de Pedro, olhe para nós, não foi um pedido de atenção casual, mas uma convocação à dignidade. Naquela fração de segundo, o mendigo precisou abandonar sua postura de invisibilidade. Por décadas, ele havia aprendido a ser apenas uma mão estendida, um receptor passivo de sobras, evitando o contato visual para não incomodar os devotos que buscavam o templo. No entanto, Pedro exigia uma conexão humana direta. Antes que o poder de Deus pudesse operar nos pés do homem, ele precisava operar em sua identidade. Ao olhar nos olhos dos apóstolos, o coxo deixou de ser um objeto da caridade pública para se tornar um indivíduo reconhecido. Essa análise da conexão humana revela que o milagre exigiu atenção plena. A cura não seria um acidente místico, mas um evento de interação e fé consciente. O mendigo esperava uma moeda, o recurso paliativo que apenas perpetua a condição de dependência, mas ele estava prestes a receber a restauração de sua essência. A declaração que se seguiu é um dos pilares da teologia prática. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Pedro estabeleceu ali a economia do céu, que opera em uma lógica diametralmente oposta à economia humana. O ouro e a prata sustentam a sobrevivência, mas são incapazes de alterar a biologia ou de quebrar ciclos de opressão espiritual. O Templo de Jerusalém era o epicentro financeiro da nação,
um lugar onde fortunas eram trocadas e o tesouro acumulado era vasto, mas toda aquela riqueza era impotente diante de uma medula espinhal ou de ossos atrofiados. Pedro declarou sua falência material para anunciar sua autoridade espiritual. O que ele possuía não estava guardado em bolsas de couro, mas depositado na autoridade do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Era esse nome que carregava o poder de dobrar as leis da física e da biologia. O que ocorreu a seguir pode ser descrito com a precisão de um documentário médico-científico sob uma lente bíblica. Quando Pedro pronunciou o comando "Levanta-te e anda", a física começou a se reescrever em tempo real. O texto original grego, frequentemente analisado por Lucas, o médico, sugere um processo de consolidação imediata. Imagine a engenharia do milagre. Pés que nunca suportaram 1 grama de peso, cujos músculos eram meros filamentos atrofiados e cujos ossos eram porosos por 40 anos de desuso, subitamente receberam uma descarga de vitalidade regeneradora. Há um som metafórico, quase audível, de ossos se encaixando, de ligamentos se fortalecendo e de artelhos ganhando a rigidez necessária para o equilíbrio. O sistema nervoso, antes mudo naquela região do corpo, disparou sinais elétricos que o cérebro do homem nunca havia processado. A trilha sonora daquele momento, se pudéssemos ouvi-la, subiria para um ritmo vibrante de 110 batidas por minuto, acompanhando a aceleração cardíaca de um homem que sentia, pela primeira vez, o sangue fluir com vigor até as extremidades de seus membros inferiores. O milagre, contudo, não foi um ato isolado de Deus, mas um processo de cooperação. Pedro não esperou que o homem flutuasse. Ele estendeu a mão direita e o tomou. Este gesto simboliza a parceria entre a força divina e o esforço humano. O apóstolo forneceu o apoio inicial, o impulso necessário para que o homem testasse suas novas pernas. Houve um momento de tensão física, onde a fé de Pedro encontrou a iniciativa do mendigo. O homem teve que decidir se tentaria se levantar, correndo o risco de cair e ser humilhado novamente, ou se confiaria na mão estendida. Ao aceitar o auxílio de Pedro, o coxo participou ativamente de sua própria libertação. A força de Deus restaurou a anatomia, mas a mão de Pedro e a vontade do homem restauraram a funcionalidade. Este evento marca a transição definitiva da Igreja para o espaço público. Até então, o fogo do Pentecostes parecia algo restrito ao cenáculo, uma experiência mística vivida entre 4 paredes por um grupo de seguidores fervorosos. Na Porta Formosa, a Igreja saiu da reclusão. Ela não estava mais escondida em orações privadas. Ela estava operando no coração da vida civil de Jerusalém. O milagre não foi realizado em um canto obscuro, mas no local de maior visibilidade da cidade, no auge da hora da oração. Pedro e João demonstraram que o poder recebido no Pentecostes era prático, direto e destinado a enfrentar as crises reais da humanidade. A autoridade de Jesus não era apenas um conceito teológico para ser discutido, mas uma ferramenta de transformação social e física. O resultado da cura foi um escândalo teológico e ritualístico que abalou as estruturas do templo. Segundo as leis levíticas e as tradições rigorosas da época, pessoas com defeitos físicos eram frequentemente impedidas de participar plenamente de certas áreas e rituais do santuário. A deficiência era vista como uma mancha que separava o fiel da perfeição exigida no serviço sagrado. No entanto, o homem curado não apenas andava, ele saltava e corria. Ao entrar no templo com Pedro e João, ele cometeu uma invasão sagrada. Ele quebrou o protocolo milenar de exclusão. Aquele que antes era um detalhe na paisagem da calçada, agora era o protagonista de uma cena que desafiava a autoridade dos sacerdotes. O ex-coxo não entrou em silêncio
ou com a reverência contida que o cerimonial exigia. Ele entrou, louvando a Deus em alta voz, transformando o ambiente de rituais frios e ensaiados em um cenário de celebração ruidosa e incontrolável. A presença dele dentro do templo era a prova viva de que as regras de exclusão haviam sido superadas por uma nova lei, a lei da graça. O homem que por 40 anos viu apenas o brilho exterior do bronze de Corinto, agora experimentava a glória do interior do santuário, não como um pedinte, mas como um adorador restaurado. O choque para as autoridades e para o público foi imediato. Aquele homem era uma evidência irrefutável de que algo novo e perigoso para o sistema estabelecido estava acontecendo nas ruas de Jerusalém. A paralisia física havia terminado, mas a paralisia religiosa do templo estava apenas começando a ser confrontada pela mobilidade da fé apostólica. A explosão de alegria daquele homem curado, um ex-coxo que por 40 anos se arrastou na poeira da Porta Formosa, foi algo sem precedentes. Não foi um salto discreto, nem um passo hesitante. Foi uma celebração efusiva, um brado de liberdade que ecoou pelos pátios sagrados do Templo de Jerusalém. Sua euforia espontânea, pulando e louvando a Deus, nos lembra a figura de São Filipe Neri, o santo da alegria, que no século XVI, em Roma, encontrava em suas excentricidades alegres uma forma de adoração pura e contagiante. Para o mendigo, aquele momento era a materialização de uma vida inteira de sonhos reprimidos, de movimentos jamais imaginados. Sua dança era a mais sincera oração, um testemunho vibrante de gratidão que superava qualquer ritual formal. Era a alegria que não podia ser contida por tradições ou expectativas. O espanto do povo foi imediato. Os olhos da multidão, acostumados a vê-lo como parte inseparável da paisagem urbana, agora testemunhavam a impossibilidade se desdobrar diante deles. Não é este aquele que estava assentado a pedir esmola à Porta Formosa do templo? Perguntavam uns aos outros. O reconhecimento era unânime. Não havia dúvida sobre a identidade do homem, nem sobre sua condição anterior. Aquele milagre era uma prova irrefutável, uma evidência viva que paralisou os críticos e os céticos. Ninguém podia negar o que havia acontecido. No entanto, o que para o povo era motivo de admiração e louvor, para as autoridades religiosas se tornaria um problema. A cura do homem coxo não apenas desafiava a ordem física, mas também a ordem estabelecida. Ela preparou o terreno para a perseguição que viria, conforme narrado no livro de Atos, capítulo 4, quando Pedro e João foram presos por causa do nome de Jesus e da ressurreição. Daquele dia em diante, o Templo de Jerusalém nunca mais foi o mesmo. Por séculos, ele fora o epicentro da fé judaica, um lugar de rituais meticulosos, sacrifícios prescritos e orações repetitivas. Mas, com a chegada de Pedro e João e a cura do homem coxo, ele se transformou, ainda que por um breve período, em um palco de testemunho vivo. A frieza dos rituais foi momentaneamente substituída pelo calor de uma fé que operava milagres. Aquele ato singular de fé e compaixão demonstrou que a presença divina não estava restrita às cerimônias, mas se manifestava na transformação da vida humana. A Porta Formosa, antes um símbolo da exclusão e da resignação, tornou-se um portal para a esperança e a redenção, um lembrete vívido de que o sagrado podia romper o ordinário a qualquer instante. E a Porta Formosa, hoje, onde encontramos esses ambientes de luxo e esplendor que escondem paralisias emocionais e espirituais profundas. Vivemos em uma era de ouro digital, onde as redes sociais e as grandes corporações reluzem com o brilho do sucesso e da conectividade. Oferecem a ilusão de plenitude e pertencimento, mas muitas vezes abrigam uma multidão de coxos modernos, pessoas paralisadas pela ansiedade, pela depressão,
pela solidão disfarçada de milhares de amigos virtuais. Nesses espaços, a invisibilidade não se manifesta na rua empoeirada, mas na alienação por trás das telas, na comparação incessante que atrofia a autoestima e na busca desesperada por validação externa. A modernidade, em sua grandiosidade aparente, ainda tem suas portas formosas, onde a humanidade aguarda, muitas vezes sem saber, por algo que o ouro e a prata não podem comprar. O desafio do "o que eu tenho, isso te dou" ressoa ainda hoje em nossos corações. Qual é o poder que você, espectador, carrega? Você tem oferecido apenas moedas, paliativos temporários para a dor alheia? Ou tem ousado oferecer o nome, que é transformação genuína e duradoura? Seja nas relações pessoais, no ambiente de trabalho ou em sua comunidade, a pergunta permanece: estamos dispostos a nos despojar do conforto da caridade superficial para entregar algo que realmente muda vidas? Não se trata de ser um apóstolo no sentido bíblico exato, mas de reconhecer a autoridade e o poder que residem em cada um de nós para impactar o mundo ao nosso redor. Cada um de nós possui um nome, seja a compaixão, o tempo, a palavra de encorajamento, o conhecimento, que pode levantar um espírito abatido ou iluminar um caminho escuro. O milagre de ontem, na Porta Formosa, não é apenas uma história antiga, é um combustível para a fé de hoje. Ele nos lembra que o poder de transformar vidas não reside em grandes fortunas ou em estruturas imponentes, mas na ousadia de estender a mão e pronunciar a palavra que liberta. O homem coxo encontrou sua cura não na grandiosidade do templo, mas na simplicidade de dois homens que, sem ouro ou prata, ofereceram algo muito maior: o poder do nome. Que a história desse dia nos inspire a buscar as portas formosas da nossa própria existência e a sermos instrumentos de transformação. Se você crê no poder do nome que levanta os caídos e traz alegria aos corações, escreva nos comentários: levanta-te e anda. Sua fé é a ponte entre o passado e o presente, entre o milagre de outrora e a transformação que pode acontecer hoje. Nos acompanhe nas redes sociais, links na nossa bio.